Mas eu queria lançar aqui um desafio. Porque alguns irmãos estão dizendo que o que eu estou falando, isso não é verdade. A igreja não parou de pregar os usos e costumes doutrinários da igreja. Que a igreja, ela ainda continua a mesma. Eu quero desafiar aqui os irmãos lá na diretoria. Que preguem então como Davi Miranda pregava. Se o que eu estou dizendo aqui é mentira, se o que eu estou dizendo aqui é balela, então eu desafio aos irmãos na diretoria, na sede mundial, que subam no púlpito pelo menos por 9 dias consecutivos, cada um da diretoria, e preguem como Davi Miranda pregava. Falem contra Jezabel, contra a pintura. E Davi Miranda subia no púlpito e falava contra Jezabel, e ele soltava aquela risada santa, maravilhosa, contra as irmãs, os irmãos que se pintavam. Eu queria ver alguém da diretoria pregando contra o costume de Jezabel. Eu queria ver alguém da diretoria pregando, por exemplo, contra a pintura no cabelo. Olha que tem gente lá que não vai pregar. Eu desafio então, se o que eu estou dizendo não é verdade, eu desafio alguém na diretoria a ir para o púlpito na sede mundial e pregar contra a pintura de cabelo, mas abertamente, sem rodeios, sem subterfúgios. Pregue, fale contra a pintura de cabelo. Fale contra os cortes de cabelo, como Davi Miranda pregava. Fale contra os filmes, os programas da televisão. Pregue contra. Suba no altar, fale das irmãs de minissaia, dos irmãos que andam de bermudas, dos irmãos cabeludos, como Davi Miranda pregava. Esses irmãos cabeludos, barbudos, esses irmãos que andam seminus, esses irmãos que agora até se pintam unhas, irmãos de brinco. Eu queria ouvir isso. Já que eu estou dizendo e o que eu estou dizendo não é verdade, então eu queria ouvir o som da voz que sai do púlpito na sede mundial de qualquer um dos pregadores, que bata nesta tecla, que fale contra os usos e costumes mundanos, porque os usos e costumes mundanos são o cortar de cabelo, o pintar do cabelo das mulheres, os homens andarem barbudos e cabeludos. Esses são usos e costumes que alguns cristãos na igreja hoje ficam falando aí, colocando aí, uso e costume. Isso não é doutrina. Não é doutrina quando se prega contra usos e costumes mundanos praticados na igreja. E pode ter certeza que estes tais que vão aqui no meu canal para dizer que usos e costumes não é doutrina, pode observar que eles de fato praticam usos e costumes mundanos. Agora, os temas da igreja são temas distantes, são temas psicológicos, são temas científicos. Não! Fala contra Jezabel, prega contra a calça comprida nas irmãs, prega contra os brincos, prega contra as joias, os pendentes, os colares. Pregadores da igreja na sede mundial, a diretoria vai para o púlpito, faz como Davi Miranda, prega abertamente, claramente, sem rodeio, sem volta, e diga que é pecado essas práticas mundanas. Estes usos e costumes mundanos não podem estar na igreja. Fale contra os usos e costumes mundanos, ou usos e costumes mundanos para a igreja não faz nenhuma diferença. Explique usos e costumes sem falar no pecados mundanos. Explique usos e costumes sem falar das práticas mundanas. Eu desafio a diretoria para que pregue no púlpito contra maquiagens. Eu desafio para que pregue no púlpito contra as calças compridas das irmãs, as bermudas, as minissaias, as pinturas nos cabelos, corte de cabelo, uso de joias, unhas pintadas. Desafio! O que é isso? São usos e costumes. Usos e costumes. Isso é uso e costume da igreja?
Ou esses usos e costumes é do mundo? E se é do mundo, é do diabo, pois o mundo está no maligno. Ora, 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 bola. Eu desafio, vamos para o púlpito da igreja. E eu quero ouvir a voz das autoridades da igreja. As autoridades da igreja, para subir no altar e gritar em alto e bom som, que as irmãs abandonem as práticas mundanas, usos e costumes, é isso aí, usos e costumes mundanos. Sobe lá, prega lá, me desmente, diga que, fale que eu estou fingindo, que o que eu digo é mentira. Suba, eu quero um após um lá. Das autoridades da diretoria da igreja, subir no altar e pregar abertamente contra a política na igreja. Fale contra a política na igreja. Fale contra o divórcio, o adultério, o segundo casamento. Pregue, vamos lá, vamos. Eu quero ver. O que é uso e costume da igreja? É não andar como o mundo anda, porque se usar calça comprida nas mulheres, pinturas, joias, pendentes, batom, filmes, novelas, pornográficos, enfim, práticas mundanas, esses usos e costumes são mundanos, logo esses usos e costumes não são usos e costumes da igreja. Não são usos e costumes da igreja. E se a igreja não mais prega isso no altar, o que você entende com isso? É bonita essas pregações, né? Falando de filosofia, pregações com palestras motivacionais, é o que temos agora na igreja. Pregações com filosofias, com cientificismos, pregações com conhecimentos vãos, pregações com temas que interessam apenas aos deleites carnais, pregações com temas que interessam apenas àqueles que estão ali para satisfazer o ego, para andarem na prática mundana. Essas mensagens são lindas, é o que estamos ouvindo agora. Não. Eu quero que eu seja desmentido. E como? É simples. Subam lá no altar, na sede mundial, tem que vir de lá. Na sede mundial, eu quero todos os pregadores subindo na sede mundial e pregando contra o pecado, contra as obras do diabo, contra os costumes mundanos. A bebida é prática mundana, a igreja tem que pregar. A bebida, a pornografia, as irmãs de minissaia, os joelhos de fora, as pernas de fora, as irmãs vestidas com roupas sensuais. Eu quero ver lá. Se eu estou mentindo, então deve ser pregado o contrário, para que todos saibam que a igreja continua a mesma. Então sobe lá, prega aquela palavra maravilhosa, aquela palavra contra os usos e costumes mundanos, que não são usos e costumes da igreja. Uso e costume na igreja é uma irmã em santidade, é um varão em santidade, cabelo cortado, sem barba, sem brinco, sem joias. Esse é o costume da igreja. Pregue contra o pecado, usos e costumes mundanos, práticas mundanas, a praia, o futebol. Pregue lá, sobe no altar lá. Alguém da diretoria, todos os diretores, passem a pregar contra o futebol na igreja, as práticas mundanas, usos e costumes mundanos, as irmãs, os irmãos, os varões, com todo tipo de prática mundana. Pregue no púlpito, suba no púlpito, a diretoria da igreja Deus e Amor, e comece a bater nesta tecla: santidade, santidade, pecado na igreja. Eu quero ver. Era isso que Davi Miranda fazia. Agora me chama de mentiroso, mas a igreja está em silêncio. Me chama de mentiroso, mas eles não sobem no altar. As pregadoras não sobem mais no altar para pregar a verdade. Os pregadores não sobem mais no altar para pregar contra o pecado, contra o mundanismo, contra a prática mundana, contra os usos e costumes mundanos. Ora. Vai lá, eu quero ouvir, eu desafio, estou aguardando os pregadores subirem lá e pregar contra cabelo pintado das irmãs, pregar contra a pintura de unha nas irmãs, pregar contra as minissaias nas jovens, nas senhoras que estão de perna de fora. E eu virei aqui no meu canal e direi: meus irmãos, a Igreja Deus e Amor, fundada pelo missionário Davi Miranda, ainda está de pé.
for passar.